Hoje iremos falar sobre equações do primeiro grau. Mas o que são equações? Vamos tentar responder a esta questão começando com um problema. Qual é o número que, adicionado a 5, dá 8? Se traduzirmos para a linguagem matemática e representando o número pedido por x, poderemos então escrever x mais 5 igual a 8. E esta igualdade chama-se equação. Então, poderemos dizer que uma equação é uma igualdade onde figuram uma ou mais letras que se chamam incógnitas. Numa equação, o símbolo igual separa duas expressões às quais se chamam membros. Assim, nesta equação, nós temos o primeiro membro e o segundo membro. Cada membro é constituído por termos. Assim, neste caso, o primeiro membro tem dois termos. São o x e o 5, enquanto que o segundo membro tem um termo, que é o número 8. O termo x diz-se o termo com incógnita. Os termos que não têm incógnita chamam-se termos independentes. Assim, nesta equação, temos dois termos independentes, que são o 5 e o 8. Ao valor que, colocado no lugar do x, transforma a igualdade numa igualdade verdadeira, chama-se solução ou raiz da equação. Neste caso, vemos facilmente que 3 é a solução desta equação, pois, ao substituirmos o x por 3, obtemos então 3 mais 5, que será igual a 8. Vejamos um outro exemplo. 8 menos x igual a 2. O número que se deve subtrair a 8 para obter 2 é 6. Logo, a solução desta equação é 6. Duas equações dizem-se equivalentes se têm a mesma solução. Para indicar que duas equações são equivalentes, utilizamos este símbolo entre as equações. Por exemplo, as equações x mais 5 igual a 8 e 9 menos x igual a 6 são equivalentes. E porquê? Porque têm ambas a mesma solução, que é o 3. Vejamos então como resolver equações. Vamos ver duas propriedades que nos irão ajudar a resolver equações. A primeira das propriedades diz-nos que, se numa equação se adicionar ou subtrair a mesma quantidade a ambos os membros, obtém-se uma equação equivalente à dada. Na prática, o que fazemos é o seguinte: dada uma equação, obtemos uma outra equivalente, passando um termo de um membro para o outro, trocando-lhe o sinal. Assim, este 5 passou para o segundo membro com o sinal de menos. E o x, que estava no segundo membro e era positivo, passou para o primeiro membro com o sinal de menos. Uma outra propriedade diz-nos que, se ambos os membros de uma equação forem multiplicados ou divididos pelo mesmo número diferente de 0, obtém-se uma equação equivalente à dada. Nesta equação, 4x igual a 12, podemos dividir ambos os membros por 4, obtendo então x igual a 3. A solução é 3. Vejamos então um exemplo. Vamos resolver a equação 2x menos 7 igual a 3. Inicialmente, nós vamos passar o termo independente menos 7 para o segundo membro, trocando-lhe o sinal. De seguida, vamos reduzir os termos semelhantes, ou seja, vamos somar o 3 e o 7, que dá 10. Em seguida, vamos isolando a incógnita, dividindo ambos os membros por 2 e obtemos então a solução x igual a 5. Neste segundo exemplo, em que nos aparece um parênteses, o primeiro passo que devemos efetuar será desembaraçar de parênteses. Para isso, eu vou utilizar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e multiplicar o 5 por x, que dá 5x, 5 vezes menos 2, que dá menos 10. Após desembaraçar de parênteses, passamos um termo de um membro para o outro, ou seja, 3x passa para o primeiro membro trocando-lhe o sinal e o menos 10 vai passar para o segundo trocando-lhe o sinal.
Pois, vamos reduzir os termos semelhantes. Assim, 5x menos 3x dá 2x e 5 mais 10 dá 15. Para obtermos a solução, dividimos ambos os membros por 2 e assim a solução é 15 meios. Na prática, quando estamos a resolver equações, podemos seguir alguns passos. Então, primeiro, devemos começar por desembaraçar de parênteses, caso estes existam. Em seguida, desembaraçar de denominadores, claro, se estes existirem. Depois, passamos para um dos membros os termos que têm incógnita e para o outro os termos que não têm incógnita. No passo seguinte, reduzimos os termos semelhantes para pôr a equação na forma ax igual a b. E em seguida, resolvemos a equação ax igual a b dividindo ambos os membros por a. Isto, claro, se o a for diferente de zero. Finalmente, indicamos o conjunto de solução. Então, vejamos este último exemplo. Temos aqui uma equação que tem parênteses e, além dos parênteses, tem denominadores. O primeiro passo será, então, desembaraçar de parênteses. Para isso, vamos utilizar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e multiplicar 2 por x sobre 5, que dá 2x sobre 5, e o 2 pelo menos 1, que obtemos menos 2. Após termos desembaraçado de parênteses, vamos verificar se existem termos semelhantes e vamos reduzir esses termos. Menos 2 mais 3 dá 1. O próximo passo será desembaraçar de denominadores. Para isso, vamos achar o mínimo múltiplo comum entre o número 1, o 2 e o 5. Ou seja, o mínimo múltiplo comum é 10, por isso vamos multiplicar o 5 por 2, o 1 por 10 e o 2 por 5. Multiplicando ambos os termos da fração, temos então 4x sobre 10 mais 10 sobre 10 igual a 5x sobre 10. Como os denominadores já são iguais, vamos tirar os denominadores. Ficamos então com 4x mais 10 igual a 5x. No passo que se segue, vamos passar um termo de um membro para o outro, trocando-lhe o sinal. Assim passamos o 5x para o primeiro membro, ficando menos 5x, e no segundo membro irá ficar menos 10. Ora, vamos reduzir os termos semelhantes, que neste caso são o 4x e o menos 5x, em que obtemos menos x. Menos x igual a menos 10. Para isolarmos a incógnita, basta então multiplicar ambos os membros por menos 1 e obtemos então a solução, que é 10. Poderá encontrar e resolver online exercícios de aplicação sobre este tema no tópico Matemática 0 do projeto Mata Ativa.